Oi, Edilson, eu vou te fazer uma pergunta, vou jogar uma bola assim no teu pé, que eu sei que você é craque de chutar ela pro gol, tá? Que é o Oriente Médio. Porque, veja bem, a maior parte dos analistas, eu inclusive, apostava que Israel já não tinha mais condições, né? Mas o jogo virou com essa queda da Síria. É uma verdade, né? Isso aí surpreendeu todo mundo, foi assim, é o famoso cisne negro, né? Eu queria saber como é que você enxerga o Oriente Médio daqui para frente, porque acho que é um dos cenários hoje que assim mais dinâmicos, né? O Oriente Médio. Como é que você está enxergando tudo? Israel, Gaza, Irã, a própria Síria, Turquia, que é um player importante, tá? Deixa eu só mandar um grande beijo para Ana Werneck. Ana, dobre вечер, Ana. Dobre вечер. Tá contigo, Edilson. Bom, comandante, nós temos lá o nosso alto comando, lá, nosso Estado-Maior lá no grupo, e acho que o senhor se lembra que lá por outubro, eu falava a seguinte questão: o conflito no Líbano não é aquilo que está parecendo. A coisa não é o que está parecendo. Falava-se muito em grandes derrotas do Exército de Israel, da Força de Israel. Fizemos a ótima entrevista com o Ori, mostrando uma situação que estava acontecendo em Israel, e de fato aquilo é algo que é uma realidade pouco falada. A situação de Israel não é fácil. Israel é um estado muito pequeno, tem que solucionar uma série de problemas, mas a grande questão é aquilo: você tem gorduras para queimar. E acho que a coisa estava nesse sentido. Não que a situação, quando falo isso, as pessoas já vêm com todas as adjetivações. Sionismo, não sei o quê, apoiando isso aqui, não tem nada a ver com isso. A questão é a análise técnica da coisa. Você precisaria ter demonstrado a capacidade de destruição do exército de Israel para falar que o exército de Israel tinha sido destruído. Isso não aconteceu. Tem problemas seríssimos de organização, tem problemas até mesmo da inteligência, que falhou em inúmeras situações, e as estratégias também muito atrapalhadas. Mas acontece que isso não foi suficiente para desbancar o exército israelense. E eu sou muito criticado porque falo da Força Aérea de Israel, dos efeitos da Força Aérea de Israel, e volto a dizer, para quem goste ou não, não é uma questão de concordar ou amar ou nada disso, mas a Força Aérea de Israel ela é efetiva no Oriente Médio, e por uma série de outras razões. E o peso da Força Aérea de Israel nos ataques, seja no Líbano ou na Síria, eles foram contundentes para criar um cenário de desmobilização e desmoralização dos poderes presentes. Eles possuem uma capacidade, isso não pode ser negado. E o que eu vejo na situação é assim: a queda da Síria, ela é um tiro direto. Foi um tiro bem certeiro, mas teve outro tiro muito certeiro. A destruição do alto comando do Hezbollah foi muitas vezes, inclusive, até tratado como chacota em muitas situações. Ele foi contundente para desmobilizar a capacidade do Hezbollah e mostrar algo que vinha logo depois, o ataque à Síria. Então, isto junto, ele trouxe para Israel um favorecimento na situação atual. Isso não quer dizer que tem vitória, não é isso. Mas acontece que isso desmobilizou as capacidades. Isso botou em xeque a existência aí do eixo da resistência. Perceba que até isso saiu um pouco de moda de se dizer. Porque foi contundente, por mais que a gente queira não aceitar determinadas situações, essa é uma situação real. O eixo da resistência hoje está resumido aos Houthis. A esperança do eixo da resistência hoje está nos Houthis, não pelo Irã mais. Porque ele acertou o coração da estrutura de logística do Irã dentro da Síria e Líbano, que era quem dava força especial para o próprio Hezbollah. O Hezbollah acabou? De maneira alguma, não vai acabar. Não tem como acabar. Todos sabem disso. Os israelenses sabem disso. Não vai se acabar com o Hezbollah, mas ele desmantelou, ainda que temporariamente, ganha-se tempo para novas estratégias, a capacidade do Hezbollah de causar um dano maior. Essa questão do acordo de paz que foi feito no Líbano, ele já foi um prelúdio do que viria. Ele não levou em consideração as questões que o Hezbollah queria. Então ele já deixou o Hezbollah de lado e mostrava que havia, dentro até mesmo das lideranças do Líbano, queira aceitar se eles são a maioria ou não, mas foi a voz gritante que aquele acordo deveria acontecer. Então isso, de alguma forma, trouxe outras perspectivas para o conflito. A situação, na minha concepção, ela foi, como se diz,
prolongada, tá? Mas não solucionada. Só que deu a Israel o respiro que ele precisava para poder se preparar para o que vem aí. Não tá terminado o conflito. E não está. O próprio conflito sírio, eu tenho falado isso desde o primeiro dia em que houve a queda do Bashar al-Assad. O conflito sírio não se acaba com a saída do Assad. Ele vai trazer consequências. E todos sabem que virão consequências ali. Infelizmente, esses conflitos eles não foram iniciados agora, em 2023. Eles já têm um certo histórico. E as evoluções deles, eles vão se adaptando muito às condições de momento. Tá? Todos aqueles conflitos são assim. As próprias existências dos grupos de resistência que existem lá são resultados de reorganizações, readaptações para realidades. A criação do Radwan surge depois da invasão no sul do Líbano. Os Radwan foram preparados para poder defender de uma possível invasão de Israel. Quando eles tiveram a brilhante ideia de fazer isso? Quando foi invadido. Não existia possibilidade antes porque não havia se pensado numa estrutura. Pode ter certeza que todos esses eventos vão trazer novas consequências e novas realidades para todos os lados. Então eu penso dessa forma, comandante. A situação ali, volto a dizer, para a população de Gaza, é uma penúria total. Continuo na afirmação de dizer que os palestinos estão sós nesse conflito. Existe muita gente jogando pólvora na fogueira, mas estendendo a mão, não. Os palestinos continuam sós nesse combate, foram abandonados, na verdade, e tudo isso deu a Israel a possibilidade de continuar a sua política dentro da região. Não estou aqui fazendo juízo de valor, se é correta, se é a melhor, se é o que eu quero, não é isso. A situação ela está colocada desta forma. O conflito ele se agravou para Gaza, está se expandindo na Cisjordânia, continua no Líbano e tem consequências no que vai acontecer na Síria.